Sobre a ética do reconhecimento. E eu quero, em primeiro lugar, explicar um pouco como é que ela se liga aos itens que nós já vimos, né? E aos autores que já apareceram aqui, então, nessas aulas. A referência da ética do reconhecimento é, de maneira mais recente, a teoria crítica, não é? Teoria crítica, e mais especificamente o Habermas e o estudo que foi feito sobre as relações entre alteridade e reconhecimento pelo Axel Honneth, que é um discípulo do Habermas e é também seu sucessor como diretor do Instituto de Pesquisas Sociais, né, de Frankfurt. Então, é uma tradição, né, já longa, né, da Escola de Frankfurt, com todas as suas modificações, e, digamos assim, a última expressão ética desse grupo seria, então, esse texto recente, né, do Honneth, que, entre outros, trata entre outros autores, né, se dedica a essa questão da ética contemporânea e a crise do reconhecimento, que parece ser algo que, do ponto de vista da filosofia social, é relevante, né? O assunto é tratado, então, pelo Honneth nessa direção da teoria crítica, a partir do Hegel, como é tradição nessa escola ou nesse grupo, né? Uma inspiração hegeliana para o tratamento das questões. E como se trata da questão da alteridade, quando se fala nesse problema no contexto hegeliano, nós lembramos sempre o famoso texto da Fenomenologia do Espírito, o capítulo da dialética do senhor e do escravo, né? Que é um episódio de reconhecimento. No entanto, o autor a quem nós vamos nos referir mais especificamente hoje, que é o Honneth, ele não vai considerar primordialmente esse texto, mas sim textos anteriores, de uma fase anterior do Hegel, que os historiadores costumam denominar período de Iena, né? Período em que o Hegel, ainda jovem, morava em Iena e produziu muitos textos importantes antes da obra vista como a obra da maturidade, né? Então, nesse período de Iena, existem considerações sobre a alteridade que, segundo Honneth, são, digamos assim, levam em conta o âmbito social da questão. Colocam a questão da autoridade, da alteridade e do reconhecimento do ponto de vista da relação entre o sujeito e a sociedade, né? E depois, segundo a interpretação que ele mesmo dá, o Hegel teria mudado para uma posição que ele considera um tanto quanto idealista e que estaria expressa então na Fenomenologia do Espírito e no episódio do reconhecimento do senhor e escravo e nas consequências, né, que isso teve depois na filosofia pós-hegeliana, a começar pelo Marx. Ou seja, dito de maneira simplificada, o que nós teríamos no episódio da dialética do senhor e do escravo é uma luta que se trava em torno de interesses exclusivamente egocêntricos, né? Numa certa tradição que remonta a Maquiavel e Hobbes e que estaria presente então ainda nesta posição do Hegel, né? E, portanto, quando ele adota esta configuração do reconhecimento que aparece, não é, nesse capítulo da Fenomenologia do Espírito, o fio condutor, não é, da compreensão do problema da intersubjetividade, no caso, né, ainda não é alguma coisa que se possa relacionar com a dimensão pública da subjetividade, né? E, portanto, o Honneth considera que aí o Hegel, as fases anteriores do Hegel, né,
de alguma forma, superam isso que ele fez depois na fenomenologia do espírito, né? Ou seja, é preciso considerar que a compreensão da intersubjetividade deve se colocar em termos públicos, né? E isso, claro, nos remete ao Habermas, né? E a posição pública da razão, que é chamada de razão comunicativa, né? É claro que o indivíduo tem os seus interesses, o indivíduo se ocupa deles, não é? Seu interesse particular, pode-se dizer mesmo que ele vive em função desses interesses, mas ao mesmo tempo ele constrói relações de interação social que tendem a ultrapassar a dimensão do particular. É por isso que qualquer que seja a crítica que se faça a Hegel, a presença desse filósofo ainda é importante na constatação desta questão, né? Ou seja, não é novidade nenhuma quando lembramos a lógica da história e da ação em Hegel, né? Que existe esse percurso do espírito na direção do universal. Portanto, uma superação da particularidade, que é o que constitui para o Honneth uma chave, né? Do problema do reconhecimento. Então, o que ele vai chamar a atenção aqui é para esse contexto da vida social em que esse processo acontece, né? Ou seja, a passagem do particular ao universal se dá num contexto de racionalidade comunicativa e social, que no Honneth não é exatamente igual ao Habermas. Ele tenta superar isso, entendendo que essas relações são sempre conflituosas, coisas e aspecto ao qual o Habermas não dá tanta ênfase, né? Mas, de qualquer forma, esse percurso, né, e essa superação da particularidade é que vai produzir o reconhecimento socialmente enraizado, de tal modo que o indivíduo, na sua singularidade, né, vai reivindicar esse reconhecimento e vai também conceder aos outros esse reconhecimento a partir desse pano de fundo da vida social, né, que é o contexto em que se dá o processo histórico, né? Podemos dizer que a superação da particularidade, né, ocorre na direção da compreensão que o Honneth considera como sendo a pessoa total, né? O que significa essa expressão? A pessoa total, né? É algo que vai além de qualquer aspecto unilateral de reconhecimento intersubjetivo. Aqui é um ponto que merece algum destaque, né? Afinal de contas, o problema da alteridade é o problema da intersubjetividade. De alguma forma, no entanto, é preciso ultrapassar a intersubjetividade no sentido de uma relação entre sujeitos para que ela possa, então, ser compreendida a partir de um pano de fundo social, a partir do qual a intersubjetividade, então, ganha uma outra dimensão, que não é apenas a dimensão duplamente subjetiva, dois ou mais sujeitos em questão, mas é uma certa primazia do social a partir do qual o sujeito se constrói, não é? Então, dentro dessa tradição que é também marxista, né, da escola de Frankfurt, é claro que o Honneth considera que há um aspecto importante da construção social do sujeito. E nós vamos ver que o alcance dessa ideia é muito grande, porque assim como há uma construção social da subjetividade, também pode haver uma desconstrução dessa mesma subjetividade por parte do social, por parte da vida social. E, portanto, uma dissolução, uma espécie de destruição, né, do sujeito a partir de certas configurações sociais que atuam sobre ele, ou seja, sobre essa pessoa, né? E quando o Honneth acrescenta esse adjetivo, essa pessoa total, né? Ele quer dizer essa pessoa que é um indivíduo,
mas com um respaldo social ao qual ele estaria então ligado, né, mais ou menos organicamente. Tanto quanto se possa falar na modernidade e na contemporaneidade, numa ligação desse tipo, né, entre o sujeito e o coletivo. Sabemos que isso é bastante problemático, né? Essa questão, então, do reconhecimento intersubjetivo, que não se passa apenas no plano do sujeito, quer dizer, dos direitos do sujeito, nos indica que o problema do reconhecimento ultrapassa largamente o campo jurídico, né? Na verdade, a inspiração do Hegel faz com que o Honneth coloque o problema em 3 dimensões, né? Existe um reconhecimento afetivo, que corresponderia àquela fase em que o indivíduo se constitui na família, que é a primeira fase da configuração política, né, do espírito para o Hegel. Depois, a segunda fase é esse reconhecimento jurídico, que é o indivíduo sujeito de direitos, né, direitos a serem respeitados. O Honneth chama que essa configuração é a configuração do respeito, né? O indivíduo é respeitado pelos direitos que possui, né, de modo natural, e também aqueles que ele adquire socialmente. E, em terceiro lugar, existe a dimensão em que o sujeito ganha valor, né? Ele não existe mais somente apenas um reconhecimento afetivo, não existe apenas um reconhecimento de seus direitos no plano jurídico, mas existe um valor atribuído à subjetividade, né? E esse valor se institui no seio da sociedade civil, e é por isso que ele vai ganhar essa dimensão social importante, né? É somente no plano da sociedade civil que a subjetividade é valorizada, ou, se nós quisermos aplicar o termo mais correto, valorada, quer dizer, ela é objeto de atribuição de valor, né? E, portanto, isso é que vai gerar a questão que o Honneth vai colocar. Ou seja, o reconhecimento da pessoa total se passa nesse plano em que o indivíduo é reconhecido como valor e a sua subjetividade é então reconhecida como valor. Desse ponto de vista, tudo aquilo que se faça a favor ou contra a subjetividade passa pela questão do valor, ou seja, passa pela ética do reconhecimento. Reconhecer o outro é reconhecer o valor do outro, né? O tradutor até utiliza a palavra valioso, né? Quer dizer, reconhecer o outro é entender que ele é valioso, né? E, portanto, esse valor que o outro detém e cuja expectativa eu também vivo, no sentido de que o outro reconheça em mim, né? Esse valor é que vai configurar a dimensão desse reconhecimento total, né? Uma vez que é possível episódios de reconhecimentos que são unilaterais e parciais, né? Ou seja, e esse reconhecimento intersubjetivo, né, nesse sentido mais específico de que apenas as subjetividades estão atuando uma no reconhecimento da outra, seria ainda pobre, né? Seria ainda um tanto quanto abstrato, unilateral, né? Porque o que vai dar densidade a isso, né, é o respaldo social que esse reconhecimento intersubjetivo pode adquirir. Mas para isso é preciso que a sociedade se configure com uma instância de valorização do indivíduo e do sujeito, né? Ou seja, não basta o estatuto jurídico ou a capacidade de reivindicar direitos, né? É preciso que o sujeito de direito, né, tenha na atribuição do seu significado, seja colocado no patamar, né, de valor, né? Ou seja,
é provável que o que o Honneth quer dizer é que o reconhecimento de direitos ainda é formal, né? E o reconhecimento do valor do indivíduo é que corresponde à tentativa de captar a realidade individual, a realidade do sujeito, né? Que no caso, então, não é apenas um fato, né? Mas é, sobretudo, um valor, né? E isso se dá em termos de reciprocidade, né? O reconhecimento somente ocorre quando atinge essa camada, né, da subjetividade, essa camada daquilo que nós entendemos como sendo o si mesmo, né, em que se estabelece essa dimensão do sentimento do outro, né? Então o Honneth tem aqui uma visão dialética bastante significativa, né? E com grande respaldo em episódios importantes da história da filosofia, né? Ou seja, o fato de que o outro não é apenas aquele que se situa na exterioridade, mas o outro é aquele que eu sinto em mim, dentro de mim, no meu próprio sentimento de sujeito. Ou seja, o indivíduo só se reconhece como ele mesmo, quer dizer, no seu eu, quando ele é capaz de reconhecer o outro. Então essa dependência, não é? Essa reciprocidade, esse caráter mútuo, né, do reconhecimento, que é chamado de reconhecimento total, não é? Porque aí você tem então as duas dimensões presentes, a dimensão do eu e a dimensão do outro, não é? Inteiramente presentes na medida que cada um reconhece a si, reconhecendo o outro, né? E reconhece o outro para que possa reconhecer-se a si, né? Isso já estaria no Hegel, né? Quando ele e seria chamado de uma certa coerção para a reciprocidade. Quer dizer, nós somos levados à reciprocidade quando, ao nos conhecer a nós mesmos, entendemos que esse conhecimento depende do reconhecimento do outro, né? Então, a mutualidade, a reciprocidade estão sempre presentes, né? Isso vai, ao final, como nós talvez possamos notar e discutir, conferir à teoria do Honneth um certo grau de idealismo, né? De positividade, embora ele insista muito também nos aspectos negativos de destruição da subjetividade que pode acontecer justamente na ausência do reconhecimento, não é? Ou seja, o reconhecimento social é a instância essencial para a constituição do indivíduo e do sujeito. E, portanto, a ausência do reconhecimento social é decisivo para que o indivíduo também desapareça enquanto tal, para que ele se dissolva, não é? Fica evidente, então, que esses vínculos sociais aparecem como consequência desse reconhecimento mútuo, né? Dessa reciprocidade. Ou, se nós quisermos utilizar um termo mais próprio do vocabulário do Habermas, né? Para lembrar que nós estamos falando com um discípulo do Habermas, né? Seria, então, a expressão concordância comunicativa, que é uma expressão habermasiana, né, usada pelo Honneth, e que tem, então, tudo a ver com essa célebre tese, não é, da razão comunicativa defendida pelo Habermas, né? Ou seja, essa concordância comunicativa, ela se estabelece legalmente no plano do direito e legitimamente no plano ético, né? Portanto, essa legalidade jurídica e essa legitimidade ética estão presentes naquilo que nós podemos entender como sendo a construção do mundo social, ou, em termos de política clássica, aquilo que seria a formação da vontade geral, né? O que a grande novidade que o Honneth acredita que ele está oferecendo, né, é colocar em tudo isso
como chave de compreensão o conflito, né? Tudo isso se dá pela mediação de conflitos, pela mediação da luta, né? Que é o que ele tira justamente do episódio, né? Do livro do Hegel, né? Que ele entende de ser uma luta pelo reconhecimento, né? Então, essa construção do mundo social, ou essa formação da vontade geral, pressupõe diversos níveis desta luta pelo reconhecimento. Nós vamos voltar diversas vezes a essa expressão, porque ela é muito importante para entender o caráter conflituoso, né, do reconhecimento que aparece então aqui nesse autor que nós estamos tentando, a qual nós estamos nos referindo, né? Ou seja, esta luta significa primeiramente que há conflitos por meio dos quais transparecem ou aparecem exigências de reconhecimento no contexto de uma reciprocidade ética. Portanto, a reciprocidade não é uma coisa pacífica, tranquila, não é? O fato de que os indivíduos se reconhecem mutuamente envolve conflito, não é? E esses conflitos, eles aparecem como exigências éticas de reconhecimento, quando os indivíduos entram em contato uns com os outros, né, no meio social em que vivem. E, portanto, a questão do reconhecimento, ela só pode acontecer num contexto de reciprocidade ética, né? Por isso, esse livro do Honneth, tem um subtítulo que pode parecer um tanto quanto formal, ou de caráter lógico, ou até mesmo positivista, né? Que é o seguinte: gramática moral dos conflitos sociais, né? Luta pelo reconhecimento. Subtítulo: gramática moral dos conflitos sociais. Esses termos moral e social que aparece aqui, né, no subtítulo, os dois se vinculam, né, a partir de exigências éticas de legitimação da vida social, né? Esse é um ponto que o Honneth, durante todo o livro, insiste muito, né? E não abre mão. Numa linha, aliás, bem frankfurtiana, né? Ou seja, não é possível separar ética e política. E, portanto, o reconhecimento no contexto político, né, aparece como uma exigência ética, né? E por isso que ele vai usar termos até morais, né, quando falar do reconhecimento e do não reconhecimento. Por exemplo, o reconhecimento é respeito. A falta do reconhecimento é desrespeito, né, ao indivíduo. Então, ele afirma que está usando mesmo essas palavras como significado de atitudes morais, né, de respeito e desrespeito, que, no entanto, do ponto de vista de uma filosofia política, né, estão colocados dentro daquela tese do Hegel, né, que ele expressa também da seguinte forma, né: a vida pública é a consumação da liberdade individual. Então, vocês devem lembrar da célebre tese do Hegel que coroa a sua filosofia política, né? O indivíduo só é livre no Estado, né? O indivíduo não é livre nem isoladamente, nem na família e nem inteiramente na sociedade civil, nem mesmo na sociedade civil. O indivíduo só é livre no Estado. Lá, como se diz aqui, a liberdade individual se consuma. Quer dizer, não perde a liberdade individual, ela ganha uma significação civil, né? Propriamente política, nesse sentido universal, que o Estado confere, né? À vida política, e, portanto, é necessário que ela seja exercida, né? Nesse âmbito, né? Que o Honneth traduz à sua maneira como a prática de uma integração social da liberdade, né? Ele é dito de maneira mais simples do que o Hegel, né? A liberdade se exerce no plano das integrações sociais que vão acontecendo e acontecem através
desse fenômeno do reconhecimento dos sujeitos, né? Que é digamos assim, condição, né? Do exercício da liberdade de cada um, né? Um dos esforços que transparecem no livro do Honneth é justamente tornar as teses políticas do Hegel, que expressam a necessidade do reconhecimento, um pouco mais concretas, né? Ou seja, como é que efetivamente o reconhecimento acontece, né, na vida dos indivíduos, na vida pública dos indivíduos, mas que supõe essa vida pública exercício individual da liberdade, exercício singular da liberdade. Na intenção de tornar isso mais concreto, ele usa os estudos de psicologia social do George Mead, né, que é um psicólogo americano, que procura entender, digamos assim, objetivamente a interação social como meio para que o sujeito tome consciência da sua subjetividade. Ou seja, se nós quisermos usar aqui termos de um vocabulário mais filosoficamente conhecido, né, o que o Mead vai fazer é estudar como é que é o mecanismo psicológico da subjetivação, né? Quer dizer, aquilo que a filosofia faz em termos ontológicos, né? O Sartre, por exemplo, faz, né? Com o processo de subjetivação é uma ontologia do sujeito, né? Esse Mead aqui, ele vai tentar entender como é que isso ocorre psicologicamente, ou seja, do ponto de vista que ele acredita ser científico e objetivo, né? O Honneth, então, vai utilizar disso para colocar as coisas em planos mais, digamos assim, mais concretos, né? Ou seja, há uma relação entre duas instâncias, não é? Interação social e subjetividade. Como é que o indivíduo toma consciência da sua subjetividade, toma consciência de que é sujeito, apenas e tão somente no plano da interação social. Então vejam como a maneira pela qual o psicólogo conduz a sua pesquisa é muito conveniente para o Honneth, né? Porque justamente o que ele quer fazer é unificar, não é? A construção social da subjetividade e o aparecimento do indivíduo na sua singularidade, para que você não tenha esse divórcio, né, entre o indivíduo e o coletivo, o indivíduo e sociedade, né? Então, as formas de subjetivação dependendo das formas de interação social, né? Isso, é claro, não vamos aqui entrar nos detalhes, né? Mas o Mead, então, dá os exemplos lá desse tipo de conduta, né? Ou de comportamento, mas o importante é que isso ocorre na medida em que o indivíduo somente atua sobre si próprio quando reconhece a possibilidade de que o outro possa atuar sobre ele, né? Isso é uma afirmação extremamente ambígua, né? Quando nós estudamos o Sartre, né, nós podemos ver toda a problemática que constitui essa possibilidade de que a simples existência do outro implica que ele pode atuar sobre mim. Eu atuar sobre mim, ele põe em questão minha liberdade, né? Ora, do ponto de vista psicológico do Mead, do ponto de vista filosófico-político do Honneth, isso acontece, ou deve acontecer, em termos de parceria. Ele usa esse termo, parceria, né? Então, de um lado, você tem aí a possibilidade dessa interação, que é uma objetivação do eu, né? Eu sei que o outro pode objetivar o meu eu. Isso é bom para mim, porque o meu conhecimento se dá em parceria com ele. Eu e ele atuam sobre o conhecimento, os dois atuam sobre o conhecimento que cada um tem de si, né? Isso vai então ao encontro daquela tese que nós já vimos, que lá junto do si mesmo está o outro,
E eu encontro nessa região, não é, do eu, né, e não longe dali. Mas é preciso distinguir esses dois significados, porque realmente eles dão razão a uma certa ambiguidade, né? Ou seja, de um lado é uma parceria, de outro lado é uma certa objetivação do eu pelo outro, não é? E o Mead, ele recolhe certas palavras, o Honneth recolhe certas palavras do Mead, o psicólogo, né, que deixam isso claro, né? Por exemplo, a formação da subjetividade envolve a imagem cognitiva que o sujeito recebe de si mesmo, né? A formação da subjetividade envolve a imagem cognitiva que o sujeito recebe acerca dele próprio. Recebe de quem? Do outro, né? Quer dizer, então, e essa formação subjetiva de si mesmo, né, está comprometida com isso que eu recebo, que é uma imagem cognitiva, né? É importante isso, né? O outro talvez tenha mais possibilidades concretas de me conhecer objetivamente. Ora, eu recebo isso dele. E isso passa a fazer parte da ideia que eu tenho de mim mesmo, né? Então, esse comprometimento, ele é ambíguo. Pode ser visto como parceria, mas pode ser visto também como uma certa renúncia ao predomínio da subjetividade e, uma vez que essa imagem que eu recebo a partir do outro é a imagem objetiva que ele tem de mim. E se eu a recebo dele e incorporo a mim, aqueles problemas que o Sartre, né, já havia colocado, né? No entanto, não há como escapar dessa condição, né? O conhecimento que o sujeito tem de si mesmo depende em grande parte da perspectiva do outro, né? Eu falei há pouco que o Honneth parece ser bastante otimista, né? Porque ele vai então entender essa perspectiva do outro como justamente esse pano de fundo social, né, em que o reconhecimento de si vai acontecendo. Sendo esse pano de fundo social obrigatoriamente presente, né, não é necessariamente aquele significado que por vezes aparece no Sartre, uma certa opressão, né, que o sujeito exerce sobre o outro ao inferir do comportamento do outro uma imagem objetiva. Objetivação como coisificação, né? O Honneth procura escapar disso, mostrando que o outro está presente e eu dependo dele para me conhecer, porque a sociedade está presente, né? Então esse pano de fundo a partir da qual o sujeito vive, se reconhece e reconhece o outro. É um pano de fundo social, né? Portanto, todos os outros que estão ali em parceria, nesse caso, né, com o próprio sujeito, produzindo o fenômeno do reconhecimento através dessa imagem que é minha, mas que eu recebo dos outros, né? Portanto, a perspectiva do outro não pode deixar de estar presente, né? Então, aquilo que se chamaria de socialização, né, seria, desse ponto de vista psicológico, algo como uma interação social dos sujeitos regulada normativamente, né, de modo a atender critérios de sociabilidade. Isso não é primário, né, mas é importante, porque revela uma certa raiz social da subjetividade, né? Por que o sujeito se forma interagindo, né? Porque, do ponto de vista desta associação estreita entre interação social e subjetividade, né, o próprio fato de socializar-se, ou seja, de seguir normas de sociabilidade, né, já implica nessa vivência da subjetividade socialmente integrada, né? Então, o importante é isso, né? Não há sujeito sem interação social. Então, não é possível separar o sujeito, o plano subjetivo, do plano
social. E o fato de que nós atendemos a normas sociais para agirmos como sujeito é uma prova disso. É uma coisa derivada, claro, né? Legislação, regras e tudo mais. Digamos assim, é mais superficial. Mas a raiz está nisso, né? Por que eu ajo como sujeito atendendo a normas de caráter geral e coletivo, que todos têm que observar, né? Bom, é só porque isso é eficiente do ponto de vista da interação social, ou é porque a interação social e o exercício da subjetividade estão sempre juntos, né? O Honneth acha que esse enraizamento, né, social do sujeito que faz com que, mesmo do ponto de vista mais exterior, jurídico, por exemplo, né, ou mesmo na vida cotidiana, né, nós observemos normas e o agir subjetivo se dá a partir dessas regras, né, dessas normas, critérios de sociabilidade ou, se quiserem, de adaptação, né? Essa adaptação que faz, então, progredir, digamos assim, os modos de interação, né? Ela supõe o conflito, né? Ou seja, cada indivíduo, em cada situação, ele se adapta, mas o modo de adaptação supõe um certo conflito, através do qual cada um busca a afirmação subjetiva e intersubjetiva dos seus direitos, né? Então, de novo aqui a questão da inseparabilidade do agir subjetivo e do pano de fundo social, né? O indivíduo tem que se adaptar à sociedade e ele o faz. Mas ele o faz através de uma situação conflituosa em que, nesse ato de se adaptar, ele procura afirmar direitos subjetivos no plano intersubjetivo. O que é adaptar-se aos outros? Não é apenas submeter-se pura e simplesmente aos outros. É mostrar aos outros que eu tenho direitos, né? E a sociabilidade, a adaptação de todos a essa normatização se faz na medida em que o reconhecimento do sujeito e dos seus direitos supõe, então, isso que ele vai chamar depois de respeito, né? O respeito derivado desse reconhecimento, que faz então com que esses termos, né, percam muito daquele significado negativo que eles possuem, né? Por exemplo, esse termo que muitas vezes é usado com um significado terrível, né? Adaptação, né? Adaptação às normas sociais e tal, né? Quando você coloca isso numa relação dialética com a afirmação da subjetividade, né, essa adaptação ganha um outro sentido, ganha um outro significado, que é, na verdade, o hegeliano, né? E o indivíduo não perde nada, né, quando ele passa a formas de interação superiores, né, até chegar ao Estado, né? O que aconteceu depois é que nos faz, então, retroativamente voltar ao Hegel, né, e dizer, eis aí o que fez o Estado, né? Mas do ponto de vista formal, né, o que o Hegel está dizendo é que o indivíduo não perde nada. Ele vai superando, vai conservando, que é a Hegel, né? Ele vai negando, superando e conservando, né? De tal maneira que o indivíduo no Estado não perdeu nada do que ele tinha anteriormente, né? E ganhou essa densidade universal, né, que o livra daquela particularidade que ele anteriormente possuía. Então, há um ganho, né? Quer dizer, o indivíduo não se dissolveu no Estado, né? E se isso depois aconteceu, há fenômenos históricos aí, né, para explicar isso, mas no plano da doutrina do Hegel, digamos assim, né, não é assim que as coisas se passam, né? E do ponto de vista psicológico, a partir do qual se dá essa interação, né, essa adaptação conflituosa, né, passa por essa combinação, né? Quer dizer, cada indivíduo busca afirmar no plano intersubjetivo a si próprio, aos seus direitos, né? E nesta afirmação
ele procura consolidar o caráter singular da sua personalidade, né? Veja que a consolidação da personalidade, que é, portanto, a consolidação da singularidade do indivíduo, não pode se fazer subjetivamente. Tem que se fazer intersubjetivamente, né? Uma vez que, se nós considerarmos o indivíduo isolado, tudo bem, né? Ele é o que ele quiser ser dentro dele mesmo, e se supostamente não tem nada a ver com os outros. Mas se a subjetividade ela tem esse caráter, né, de construção e consolidação social, né, o singular se afirma no social e, portanto, no plano intersubjetivo, né, e não apenas no plano subjetivo. Por isso essa frase é um pouco estranha, né? O indivíduo busca afirmar seus direitos no plano da intersubjetividade. Porque mesmo na doutrina do direito costuma usar a expressão direitos subjetivos, né? Sim, são direitos subjetivos. Mas se os direitos subjetivos se restringissem à subjetividade no sentido estrito, não seriam direitos. Direito é aquilo que alguém respeita, que alguém exerce, que alguém respeita, né? E, portanto, então, essa questão da intersubjetividade de direitos do indivíduo, do sujeito, né? Ela é pertinente. Ou seja, no limite, né, o sujeito é intersubjetivo. A subjetividade tem um significado intrinsecamente intersubjetivo, né? E disso se aproveita o Honneth para, né, reiterar a cada momento o caráter social, né, do indivíduo, do sujeito, da subjetividade, né? Ou seja, eu posso dizer que o indivíduo é singular e é único, né? Mas esse caráter, né, singular e único tem que se apoiar na dimensão coletiva da experiência, né? E o Honneth acha que o prestígio do Kant e a maneira pela qual ele desenvolveu essa questão da autonomia, né, que é a liberdade subjetiva, complicou as coisas, né? Porque a autonomia se afirma, né, no contexto de objetivos comuns. Então, na verdade, isso está sendo agora discutido do ponto de vista a discussão ética contemporânea, né, mais atual, tem reposto isto, né? Existe autonomia que não dependa do outro, né? Parece um paradoxo, né? Se eu dependo do outro, não sou autônomo. Então o Kant colocou as coisas nesses termos. Qualquer dependência de algo extrínseco ao sujeito não tem mais autonomia, né? É heterônomo. E a pergunta que o Honneth faz é essa, né? Existe algum tipo de exercício de autonomia concreto que não se dê em relação ao outro, na dependência do outro, em conflito com o outro, né? Associado ao outro, né? Então, essa autonomia puramente subjetiva, ela é ideal. Também a autonomia se exerce no plano, né, da intersubjetividade. Ou seja, a autonomia se afirma no contexto de objetivos comuns. E os objetivos comuns são aqueles em que um sujeito depende do outro para a realização desses objetivos, né? O fato de que o indivíduo singular os persegue à sua maneira não tira deles o caráter comum, né? Então, a autonomia, tal como Kant a coloca, vale, como o próprio Kant ensinou isso também, né? Vale para um ser singular, um ser racional, dotado de inteira autossuficiência. Um ser racional que existe sozinho no universo, né? Então, do ponto de vista, o próprio Kant faz essa ressalva, né? Do ponto de vista dos fatos, a coisa se dá de maneira um pouco diversa, né? Então, essa questão de que em todas as relações, né, de intersubjetividade, você tem o exercício da liberdade, o exercício da autonomia, né, mesclado dialeticamente, associado dialeticamente
ao outro e na dependência do outro, né? Ou seja, em todas as relações, desde a relação afetiva, que é a primeira a ser considerada, né, no ponto de vista hegeliano, né? Depois a relação da jurídica e depois a sociedade civil, como nós já vimos, né? O Honneth diz, por exemplo, que no caso da relação afetiva é nítido, né? A falta constitutiva do indivíduo se manifesta como carência, a ser suprida pelo amor, né? No plano dessas relações, né? Que para o Hegel são familiares, né? Quando o indivíduo passa para instâncias de maior universalidade, né? Essa falta que o indivíduo traz em si, né? É suprida pelo fato de que a sua existência é reforçada, por exemplo, pelo respeito jurídico aos seus direitos, né? Então o indivíduo que na relação afetiva tem a sua carência, né, suprida pelo amor, no plano jurídico tem a sua carência, a sua falta de suficiência suprida pelos direitos, que são reconhecidos pelos outros, e depois, na sociedade civil, pelo valor que lhe é dado, né? Então, por exemplo, nesse caso da sociedade civil, né? No sentido em que o Hegel a concebe, né? Ela deve ser entendida como um quadro de referências a partir do qual a interação aparece como diferenças individuais comunitariamente orientadas por valores comuns. Isso é bem habermasiano, né? Por que o Habermas acha que a razão é comunicativa e só se afirma dessa maneira? Porque na sociedade civil, a sociedade civil só tem sentido se as pessoas forem diferentes e pensarem de forma diferente. Como então a sociedade civil pode produzir alguma coisa? Ela pode produzir porque essas diferenças individuais são orientadas comunitariamente, né? E respeitam valores comuns. Digamos assim, uma retomada, em parte, né, da tradição grega, em que você tinha essa relação orgânica entre os diferentes indivíduos e a comunidade, né? Os indivíduos têm uma espécie de valor comum que os toca a todos e pelos quais eles lutam. Ao mesmo tempo, eles são todos indivíduos, diferentes uns dos outros. Então é essa questão que se coloca, né? Quer dizer, como diferenças individuais podem ser vividas comunitariamente e orientadas por valores comuns. A sociedade civil autêntica, se existisse, seria, né, organizada dessa maneira, né? Por isso é que, desse ponto de vista civil, né, a autonomia aparece como valor, né? Não é um atributo qualquer, não é uma qualidade, né? O indivíduo autônomo é um valor a ser preservado. E, portanto, esse valor a ser preservado em cada indivíduo, evidentemente, põe ou até resolve por si mesmo a valorização do outro. Quer dizer, o outro não tem valor porque eu atribuo a ele valor, no sentido voluntarista do termo, né? É que a convivência social e a organicidade da sociedade civil supõe o valor de cada um, o meu e o do outro, né? E nesse sentido, então, a convivência se dá sob a égide do valor, né? Não da utilidade, não da forma, nada disso, mas do valor propriamente dito. E esse valor está implicado no respeito das diferenças individuais, desde que elas sejam vividas comunitariamente, né? A questão que se coloca aqui, então, é como esse jogo, né, em que o indivíduo é diferente do outro, mas também possui grande afinidade com ele, né, permite a realização dos objetivos comuns, dos objetivos sociais,
né? A pergunta e a resposta são já a mesma, né? Quer dizer, esse jogo de diferença e afinidade que os indivíduos possuem entre si é justamente o que permite que eles sejam diferentes, mas orientados por valores comuns, e esses valores comuns, do ponto de vista sociológico, são chamados de objetivos sociais a serem perseguidos, né, pelos indivíduos, né? Para que esses objetivos sociais não se reduzam a critérios de autorrealização, aqui há um problema que faz com que aparece muitas vezes, mas é possível talvez contornar esse problema, que por vezes o Honneth está ignorando que a sociedade contemporânea é individualista e competitiva, né? Porque ele fala assim é que nem o Habermas, né? Fala com muita naturalidade que, né, vai haver uma harmonia, no final da discussão todo mundo vai se entender e tal, e daquele age uma coisa meio artificial, né, que a gente sente quando lê, né? O Honneth vai ter um pouco isso também, embora ele considere que tudo isso passa pelo conflito, né? Ele acha que essa é o que ele está trazendo de novo, né? Então é o seguinte, esses objetivos sociais, eles podem se reduzir a critérios de autorrealização. E aí a dimensão privada pode se tornar exclusiva, né? Qual é o objetivo social do indivíduo? É autorrealizar-se, de tal maneira que seus interesses ganhem hegemonia e, portanto, ele, do ponto de vista privado, né, tenha êxito. Digamos assim, um modelo, né, smithiano, né, do empreendedor. O indivíduo que persegue seus interesses acaba contribuindo para o todo, né? Porque se todos perseguem seus interesses, a sociedade como um todo vai progredir e tal. Né? Então, o que, na verdade, o Honneth está aqui tentando dar um passinho a mais é isso, né? Ou seja, para que os objetivos sociais não se reduzam a esses critérios de autorrealização, seria preciso, então, recuperar a dimensão objetiva dos valores éticos. Seria preciso, uma coisa talvez impossível, do ponto de vista histórico. Ou seja, você teria que revogar um dos critérios mais importantes da modernidade, que coloca como a virtude do indivíduo empreendedor o seu interesse próprio, né? O interesse subjetivo, o interesse próprio, que move o indivíduo, isso é valor. O indivíduo que persegue isso, que empreende a sua vida, que investe, né, em si, nos seus interesses, esse indivíduo, do ponto de vista moderno, ele é virtuoso. Esse homem econômico, né, ele é virtuoso, né? O célebre exemplo que o Weber dá, quando cita extensamente, a gente se pergunta, por que citar 2,5 páginas, quase, se não me engano, né, o texto do Benjamin Franklin, que afinal de contas não é um autor assim tão, né, destacado, né, em que o Benjamin Franklin dá conselhos ao jovem capitalista, né, como é que ele deve fazer e tal. Então, todos esses conselhos, eles se resumem nisso, né? O indivíduo estar consciente do seu interesse próprio e persegui-lo, né, de maneira organizada, né, racional. Isso é que é o viver, né, racional, econômico desse ponto de vista, né? Então, aí os objetivos sociais realmente estão esparramados pelos indivíduos enquanto, digamos assim, objetivos próprios, né, egocêntricos, né? E a dimensão privada, então, seria a base de qualquer realização social, né? Ou seja, o público é a aglutinação dos interesses privados, seria isso, né? Bom, aí então diz o Honneth, para que isso não aconteça, seria preciso recuperar a dimensão objetiva dos valores éticos, né? Ou seja, o fato de que o indivíduo só tem valor próprio se esse valor for socialmente reconhecido.
e, portanto, já gerado de alguma forma socialmente. Isso é o indivíduo que é o empreendedor de si e que desconhece o social. Esse indivíduo está abdicando do reconhecimento social do seu valor. Portanto, ele não tem valor, porque o valor é o valor reconhecido socialmente, né? De maneira civil. Né? Então, ou seja, a singularidade individual deve expressar a universalidade da vida social. Quando isso acontece, então ele aplica aquela palavra que eu falei há pouco. O indivíduo é valioso. Né? O caráter valioso do sujeito provém da valorização social. A sociedade é fonte de atribuição de valor. Né? Então, ou seja, implicitamente aqui está a crítica do individualismo e do narcisismo. Né? Quer dizer, não é o indivíduo que atribui valor a si próprio e as virtudes nesse naipe, né, individualista, mas de alguma forma, né, o compromisso com o contexto social, o reconhecimento social do indivíduo, né, sua valorização nesse sentido em que a vida social é o universal a ser observado concretamente, que torna o indivíduo, então, valioso. Né? O reconhecimento do valor nesse contexto se dá dessa forma. Né? Daí, logicamente, né, a dificuldade na produção do reconhecimento quando os indivíduos estão recolhidos à esfera privada. Isso o Honneth tem que reconhecer. A crise ética do reconhecimento que se está vivendo, e por isso essa literatura, né, sobre a questão, deriva disso. Né? Quer dizer, o reconhecimento que é social não se produz quando a esfera do privado é dominante. Que aí você não tem um lugar do social para que esse reconhecimento aconteça socialmente. Então vai acontecer o reconhecimento do indivíduo por ele mesmo, dentro da sua classe, dentro do seu grupo, dentro do seu estamento profissional, não é? O que é, então, justamente uma fuga, né, dessa universalidade concreta do contexto social. Não é? Então, já que tocamos nesse ponto, né, o reconhecimento não se produz quando os indivíduos estão todos recolhidos à esfera privada, que faz com que o Honneth então coloque, ele mesmo diz que é uma coisa que o Habermas não teria feito. Né? O lado, por assim dizer, negativo dessas análises, né, da razão comunicativa, né, da alteridade. Né? Por exemplo, a forma como a desvalorização do indivíduo pode gerar o desmoronamento da identidade pessoal, coisa que nós vimos há pouco, né? E o que é o outro lado da moeda, né? Assim como o reconhecimento é social, a ausência do reconhecimento social, em vez de produzir o indivíduo, o destrói, né? Ele chama de um certo desmoronamento, né, da identidade pessoal. Né? Então, e é claro, a negação do reconhecimento é um problema crucial nas relações humanas, né, do mundo contemporâneo, em diversas escalas, né? E origina, então, a situação de desrespeito por excelência. O desrespeito, no contexto do Honneth, tem um significado muito forte. Né? O exemplo que ele dá de desrespeito, por exemplo, é esse aqui, ó. O indivíduo exposto sem proteção à vontade de outro, que é um caso muito abrangente, mas que inclui todas as questões de punição, tortura, arbitrariedade e tudo aquilo que acontece nas relações. Né? Então, o indivíduo está exposto sem proteção à vontade do outro. Né? Ou seja, e essa exposição do indivíduo significa o seu não reconhecimento pelo outro, pelos outros, né? Que ele merece ser respeitado, né? E, portanto, esse desrespeito se traduz nas formas de violência, né? Que
acontecem, né? É interessante, então, do ponto de vista, e aí voltamos àquela questão. O Honneth diz, o Hegel está certo e o Habermas também, em dizer que há uma relação constante entre essa dimensão, digamos assim, social, né, e do ponto de vista lógico, universal da relação ética e o que acontece com o indivíduo. Mas seria preciso entrar em pormenores psicológicos. Por isso que ele apela para a psicologia, né? Para mostrar, por exemplo, que esse desrespeito, o indivíduo exposto ao outro sem nenhuma proteção, ele tem o desmoronamento da subjetividade significa o seguinte: quebra-se o eixo da relação do indivíduo com ele mesmo, né? E esse que é talvez o objetivo, né, o grande objetivo, né? Não é só simplesmente desvalorizar o indivíduo, do ponto de vista da sua imagem social, é atingi-lo, né? O mais profundamente possível. Então, o Honneth diz que, do ponto de vista psicológico, o que acontece é isso, né? A quebra radical desse eixo de relação que o indivíduo mantém com ele mesmo, né? Consequentemente com os outros. Mas, ao quebrar a relação que o indivíduo tem com ele mesmo, esse indivíduo já está isolado. E, portanto, a falta de reconhecimento, né, produz, então, essa atitude subjetiva, que não é subjetiva, que é produzida intersubjetivamente, é produzida no contato com os outros, né, que ele chama de o indivíduo sofre de uma tremenda falta de confiança no mundo que o circunda, né, porque já não sabe mais se as coisas e os outros estão a seu favor ou contra ele, né? Ou seja, um certo grau de confiabilidade, que a presença do mundo, a presença dos outros, a presença do circundante, né, para usar a expressão do Heidegger, que está muito presente na forma da existência, né? Nós existimos num mundo e, portanto, certas crenças e certo grau de relação com esse mundo que nos circunda é necessário para a existência individual, né? E aí está incluída a relação com as coisas, com os outros, etc. Quando isso é quebrado, essa relação é quebrada, ou ela se torna violenta, ou ela desaparece, ou ela torna-se arbitrária, né? Então o indivíduo já não sabe mais onde ele está. Essa circunvisão, que é também a visão que ele tem dele, né, acabou. Então ele não sabe mais onde ele está. Isso, nessas formas de violência direta, né, e também acontece quando a negação de reconhecimento se manifesta pela ausência de aprovação social ou de respaldo coletivo ao autorreconhecimento, que é o que já tocamos aqui. Ele está falando do outro lado da moeda, do avesso da coisa. E o indivíduo só pode reconhecer-se a si no seu processo de subjetivação e ver aí alguma coisa de positivo quando ele conta com o respaldo de um reconhecimento coletivo. Não existe autorreconhecimento que não seja também um reconhecimento coletivo. As duas coisas estão sempre juntas. Portanto, se você retira o reconhecimento coletivo, isso que eles chamam de aprovação social, o respaldo, né, que o indivíduo tem acerca de si próprio, daquilo que ele pensa acerca de si, então você destrói também esse eixo, né, que é o do autorreconhecimento, né? Muitas vezes a gente usa o termo autoestima, né? Fulano tem pouca autoestima, né? O Honneth diria que isso não é possível, né? O indivíduo só tem baixa autoestima quando os outros não o estimam, né? É como se ele reconhecesse
do ponto de vista essa relação objetiva que os outros têm com ele, e ele então passa a ter essa relação com ele mesmo, né? Por isso que o Honneth diz, a sociedade quebra o indivíduo, ela quebra o eixo, o centro do indivíduo, né? E ele fica então completamente sem noção da sua própria identidade, né? Então a ausência desse reconhecimento social, né, tira a capacidade da autovalorização, né? Isso nos indica que, do ponto de vista psicossocial, né, digamos assim, o indivíduo socialmente desvalorizado, ele tende então a assumir a culpa pela sua própria exclusão. E esse seria um dos motivos mais relevantes para o comportamento violento, né? O Honneth não desenvolve isso de uma forma muito ampla, né? Passa por isso, mas ele toca nesse assunto de maneira significativa, né? Quer dizer, e do ponto de vista de uma sociedade individualista e empreendedora, é preciso que isso aconteça, né? Ou seja, simetricamente, a construção da individualidade, da subjetividade, é preciso a desconstrução. Nessa desconstrução está envolvido o indivíduo como artífice do seu próprio fracasso, que é uma coisa bem... uma característica bem própria do capitalismo desde o seu início, né? Ou é o self-made man, né? Ou é aquele que não conseguiu, né? O fracassado, né? O indivíduo então tem os méritos, mas tem a culpa também, né? E no século XIX isso era muito considerado, mas talvez ainda nos inícios da ética do capitalismo, que o Weber analisa, né, no século XVI, esse é no calvinismo, né? Ao contrário do que se poderia esperar de uma conduta religiosa, né? O pobre era visto como um pecador. Se é pobre é porque é pecador, né? Então você não tem que favorecer o pobre, você não tem que ajudá-lo, né? Uma forma de ajudá-lo seria fazer com que ele recuperasse a sua virtude, quer dizer, trabalho, né? Porque ele chegou àquela posição por ser um pecador, né? E o pecador é sobretudo aquele que não empreende, que não trabalha, né? Quem é o culpado disso? O próprio indivíduo, né? Assim como o empreendedor, quem é êxito, tem o mérito também. Então, essa psicologia social que está profundamente vinculada à filosofia política, né, faz com que esse indivíduo desvalorizado ou excluído, né, venha a assumir a culpa pela sua própria exclusão, né? E aí então, quando você combina essa culpa pela sua própria exclusão com o comportamento violento gerado pela situação, você tem então aí uma combinação, entre parênteses, muito feliz, né? Porque esse indivíduo que já é culpado por ser excluído, é culpado também por fazer da exclusão violência, da sua própria exclusão violência, por reagir, né, à sua exclusão com violência. Então, a luta pelo reconhecimento social, né, tende a tornar-se, em vários graus, né, a luta contra a sociedade. Quer dizer, na verdade, já é uma luta em vão. O indivíduo que está nessas condições, ele já não pratica mais a luta pelo reconhecimento no sentido hegeliano do termo. A luta já está perdida. Por isso que ela se torna violenta. E por isso que a violência, às vezes, aparece como gratuita, né? Porque não há mais o que fazer, mas ainda assim permanece a violência. Como se o indivíduo estivesse lutando por ele. Ele já não está mais lutando por ele, né? Porque ele já perdeu, né? O seu eu socialmente construído já está destruído socialmente também. Então ele não tem mais por que lutar, né? Daí esse caráter aparentemente gratuito e absurdo, né, da violência, né?
uma vez que o reconhecimento, no caso, já se tornou, né, impossível, né? E aí, então, você tem uma estranha operação, né, que seria a reconstrução negativa da identidade, né? Essa reconstrução negativa da identidade significa a recusa de todas as normas, né? Então, a exclusão, a marginalidade, né, significa que o indivíduo já carente de um reconhecimento social, no sentido do contexto, né, positivo da sociedade, ele tem que refazer a sua identidade por fora desse sistema, né, e através de um outro sistema, talvez, né, que passe ao largo das normas, né, e portanto, aí ele pode ganhar alguma coisa que equivalha, né, ao reconhecimento, à preservação de si e assim por diante, né, dentro de um mundo completamente destituído da normatividade social dita normal, né? Então, o que se procura mostrar, né, ao abordar essa, digamos assim, essa face negativa do reconhecimento, né, é que o conflito social não se separa da dimensão ética e, inclusive, da dimensão ética subjetiva que consiste no valor do indivíduo, né? Ou seja, isso acontece ainda mais num contexto individualista em que o fracasso da socialização costuma ser atribuído muito mais ao indivíduo do que à sociedade, né? Então, o indivíduo, muitas vezes se diz retoricamente, né, que se houvesse mecanismos de socialização, por exemplo, o indivíduo cometeu um crime, poderia ser recuperado e tal, né? Mas, na verdade, as pessoas, digamos assim, bem pensantes, né, elas entendem que quando o indivíduo fracassa, é ele que fracassa, não é a sociedade, né? E o Rony chama atenção para isso, né? Se há uma construção social da subjetividade, quando essa construção não chega a bom termo, a sociedade está, de alguma forma, né, comprometida com isso. E nesse caso, então, como a luta pela autoafirmação, né, costuma ser ideologicamente separada da afirmação social, né, o indivíduo é levado a assumir a culpa pelos acontecimentos, né? Ou seja, existe uma dimensão social do mérito, mas dificilmente é levado em conta, assim, de maneira mais direta, uma dimensão social do sofrimento, né, da exclusão, da marginalização, do fracasso, né, devido a essa questão de que o indivíduo, né, numa sociedade ideologicamente super individualista e narcisista, né, ele tem que assumir a culpa pelos acontecimentos. Ou seja, há coisas que são pessoais e há coisas que são sociais, né? E dentre essas coisas que são pessoais, o fracasso, né, é algo que se considera dentro desse nível. Tanto é que o indivíduo que costuma atribuir suas próprias dificuldades, né, à dimensão social é visto como aquele que está produzindo um discurso ideológico. E do outro lado, não. Se você diz que o indivíduo Isso acontece muito com a polêmica dos direitos humanos, né? Se você coloca parte da culpa na sociedade, né, é como se você estivesse isentando o indivíduo, né, e aí então você está exagerando, né, a dimensão social do fenômeno, né? E, portanto, toda a culpa cabe ao indivíduo, né? Desse ponto de vista, então, segundo Honneth, né, esse modo de tratar o indivíduo gera o desrespeito,
né? Gera o respeito e gera o desrespeito. Mas as duas coisas estão aí um pouco contaminadas. Também o respeito, nesse caso, né, estaria contaminado por essa, digamos assim, esse caráter, a gente pode chamar de maneira geral, ideológico do reconhecimento, né? O respeito que deriva de um certo reconhecimento social, né? Digamos assim, é totalmente legítimo do ponto de vista ético? Essa é a pergunta, né? As pessoas que são habitualmente reconhecidas, né, socialmente, isso corresponde a um reconhecimento, aquilo que seria, né, um respeito do ponto de vista ético, né? Essa pergunta é difícil de responder, né? E os analistas, sem usar esse tipo de afirmação, eles atribuem o que acontece nas eleições a isso, né? Sem desenvolver esse raciocínio, né? Ou seja, há uma espécie de reconhecimento, né, que não corresponde a méritos éticos, né? Então o indivíduo pode se prevalecer dessa situação, ser reconhecido objetivamente, como por exemplo podendo ser eleito, né, representante de alguma coisa, sem que nesse reconhecimento apareça a dimensão ética. Então há uma separação, é isso que ele está chamando a atenção, né? A separação entre reconhecimento social e dimensão ética, quando as duas coisas teriam que estar perfeitamente imbricadas, não é? Isso também o que leva, né, esse mesmo autor a enfatizar a dimensão moral do conflito social, né? Então a pergunta que ele faz é essa, né, no final das contas. O conflito originado pela crise do reconhecimento pode ser traduzido como experiência moral individual? Né? Então a resposta é não, né, por tudo que ele já falou, mas é importante observar essa questão porque é isso que ocorre, né? Ou seja, tanto é que se espera, né, do indivíduo que atravessou, digamos assim, a lei, a moralidade, as normas de sociabilidade, né? Que ele se arrependa individualmente na medida em que ele teve uma experiência negativa, moral e totalmente individual, né? Então ele tem que ter a culpa e o remorso, o arrependimento, né, pelo que ele fez. Portanto, isola-se, né, a construção social da subjetividade desta responsabilidade que o indivíduo tem que assumir por alguma coisa que ele não faz sozinho, né? Uma vez que ele está inserido num contexto que o faz também, que o constrói, né? Então, essa questão ela está muito relacionada, do ponto de vista filosófico, com o destino histórico da luta pelo reconhecimento na filosofia pós-hegeliana. Porque a interpretação que o Honneth tem daquela fase anterior do jovem Hegel é que esses problemas haviam sido colocados. O próprio Hegel não os levou adiante. E quem veio depois dele também não, né? Então ele dá, o exemplo mais característico que ele dá é o do Marx. Por quê? Porque o Marx foi aquele que mais nitidamente colocou o indivíduo no contexto social. Ou seja, deixou de fazer aquela separação, né, idealista entre indivíduo e sociedade, colocou o indivíduo ali, né, como socialmente produzido, a subjetividade como socialmente produzida. Então, por que a intervenção do Marx, ainda assim, de certa forma, é redutora, né, em relação a isso que ele pede que se faça, né, quando ele pede que se faça? Porque, ao interpretar o conflito nesses termos sociais, o Marx o interpretou também em termos de afirmação econômica do indivíduo ou da classe. Ou seja, a tendência a ver no indivíduo apenas a dimensão da autorrealização produtiva, né? E, portanto, o indivíduo como unidade de produção, né? Aí você tem, então, uma crítica abrangente,
que é uma crítica muito parecida com o que o Camus fazia, e naquele tempo ninguém entendia muito bem o que ele queria dizer, né? Quer dizer, havendo sociedade de produção, o indivíduo é a unidade de produção. Tanto faz que seja no socialismo quanto no capitalismo, né? Então, o Camus dizia, o problema não é se é socialismo ou capitalismo, o problema é sociedade de produção. Se a sociedade de produção, o sujeito é a unidade de produção, né? E a partir daí as coisas estão mais ou menos encaminhadas, né? Nesse sentido, digamos assim, de uma alienação necessária, né? Do indivíduo à produção, e nesse caso, então, à sociedade. E o Marx, segundo a interpretação do Honneth, teria ido nessa direção, né? Claro, ele procura enfatizar o aspecto social da intersubjetividade dos conflitos, luta de classe e tal. Isso aí ele coloca. Mas como isso é feito a partir da base econômica, né? A assimetria dos grupos sociais em luta, né? A luta de classe, proletariado, burguesia e tal, o leva a diminuir o significado ético do conflito, né? Aqui é uma questão de interpretação. Um leitor do Jovem Marx diria que isso não é verdade, né? Um leitor do Capital diria que é assim mesmo, e não há como não ser dessa forma, por conta da infraestrutura econômica e as suas determinações. Então, o que o Honneth quer dizer é o seguinte: isso não basta, apesar dos méritos do Marx de ter colocado o problema em termos sociais, né? Isso não basta porque ele deixou oculto que a relação intersubjetiva, né, depende de um horizonte de valores mais abrangentes do que qualquer determinação, inclusive econômica, né? Então, esse horizonte de valores abrangentes, que constitui, portanto, o significado ético da subjetividade e da interação social, né? É isso que estaria faltando, digamos assim, a uma filosofia política e enquanto isso faltar, nós vamos então permanecer na crise do reconhecimento, né? Porque o reconhecimento ético e o reconhecimento político serão sempre parciais, né? E o reconhecimento ético-político, né? Quer dizer, o que faltou ao Marx? Um horizonte ético mais amplo, em que essa determinação econômica fizesse parte, mas juntamente com outros fatores nos quais a autorrealização do indivíduo se coloca também, e não só como homem econômico, né? Ocorre que outros que fizeram a coisa de outra maneira incorreram também na mesma parcialidade, né? Ele só examina 3 casos que eu não vou ver aqui porque nós não temos tempo. O Marx, o Sorel e o Sartre, né? E acerca do Sartre, ele diz que o Sartre chegou a ver muito no fim, né, da sua carreira, da sua vida, e que esses problemas, a abrangência, esse tal horizonte abrangente, né, que não pode ser determinado assim, com aquela desenvoltura, por exemplo, com o que os marxistas fazem, né, mas não chegou a desenvolver, né, a questão suficientemente, né. Então, a relação intersubjetiva se dá entre sujeitos que dependem de um horizonte de valores abrangente, né? Então, isso indica que na contemporaneidade, né, e principalmente a partir do pensamento pós-hegeliano, se desenvolveu uma tendência para associar, né, a questão do reconhecimento ao movimento da sociedade. Isso é muito positivo, né? Apesar Claro, o Honneth acha que quem faz isso é ele, como todo autor, né? As coisas ocorreram, mas só se realizaram quando chegou nele, né? Mas ele vê como positivo esse movimento, né, que está presente em toda a literatura pós-hegeliana, né? Colocar a questão do reconhecimento em termos do movimento da sociedade, né? E, portanto, tirar aquela hegemonia do sujeito, aquela soberania do sujeito de tipo cartesiano. Não é por outra razão, isso ele faz uma ligação muito interessante, né?
que os movimentos sociais, né, desempenham hoje o papel, né, de reivindicação dessa percepção, não é, do não reconhecimento e da injustiça gerada pelo não reconhecimento, né? Ou seja, a tese dele é a seguinte: todas as reivindicações sociais podem ser resumidas na expectativa do reconhecimento. Todo mundo quer o reconhecimento, né? Isso parece que consubstancia, né, todas as reivindicações de qualquer tipo, né? E, portanto, é correto dizer que isso é um movimento social, e os movimentos sociais, no sentido habitual que nós entendemos, surgem a partir dessa percepção, né, que a injustiça é questão de reconhecimento, né? Nesse sentido também, a oposição à injustiça se constitui, então, na luta pelo reconhecimento. Por isso que ele acha que ele está fiel à escola de Frankfurt e ao engajamento, né, da escola e ao Habermas, no sentido de que o esclarecimento da luta pelo reconhecimento é o esclarecimento da reivindicação da justiça. Você compreende, né, a injustiça através da luta pelo reconhecimento, fazendo esse histórico desde o Hegel, né, até os tempos mais atuais, né? E essa luta pelo reconhecimento, ela traz isso que ele chama, eu citei a vocês logo no começo, né, o sentimento moral da injustiça como motivação. Isso é inseparável da atitude política, né? O sentimento moral da injustiça como motivação da conduta política. E as duas coisas não podem ser separadas, porque elas ficariam abstratas, né? Separadas uma da outra, né? Daí a diferença, né, e a afinidade entre dessa perspectiva com o início de tudo, né, que é a questão hegeliana, né? A maneira pela qual os indivíduos se põem frente a frente, né, e lutam, né, para serem reconhecidos, não pelo outro. Então aquela coisa do senhor e do escravo é insuficiente, né? Mas ali tem um símbolo, né? Se você tem que traduzir aquilo em termos sociais, né? Foi o que o Marx viu também, né? Então, nesse sentido, sim, né? O reconhecimento social, né? É claro que existe uma instância em que o reconhecimento do outro é importante, né? A instância afetiva, por exemplo, o amor, né, é o reconhecimento do outro. Quero o reconhecimento do outro, né? Mas existem outras instâncias, né, em que a universalidade do social aparece como instância, né, constitutiva do reconhecimento e, portanto, constitutiva do indivíduo, né? Há uma tentativa, então, de mostrar isso não só desse ponto de vista de uma tese, mas também do ponto de vista, digamos assim, como nós dissemos agora há pouco, psicológico, né? Ele usa, então, o Herbert Schmidt, né, aquela questão da psicologia social, mas usa também o psicólogo muito conhecido atualmente, né, que é o Winnicott, né, que faz muito psicologia infantil, né, e tem lá uma descrição detalhada e uma relação, talvez arriscada, né, que o Honneth faz entre as ideias do Winnicott e essa, digamos assim, teoria social, que ele está fazendo uma teoria social, né? Então, resumidamente, né, o Winnicott estuda a relação entre a criança e a mãe, né? A relação entre a criança e a mãe, a princípio, é simbiótica, quer dizer, a criança a mãe faz parte do mundo da criança. A mãe faz parte do mundo da criança. Está incluída na representação diretamente e não há separação. No começo não há separação, né? Até o Winnicott diz que é mais ou menos até os 6 meses, né? Você não tem nenhuma separação entre a mãe e a criança. Então você tem essa relação simbiótica que vai, então, evoluindo para uma relação
de reconhecimento, né? A separação, então, a separação, mas permanecendo a dependência, né? A separação entre a criança e a mãe, que é um reconhecimento nessa separação da independência de um e da independência do outro, né? Ou seja, a percepção de si como separado, a percepção do outro como outro, separado, né? Só que aí, junto com isso, vem o quê? Já começa aí, então, o que o Honneth chama a luta pelo reconhecimento, né? Enquanto há uma relação simbiótica, não precisa haver luta, né? Não há conflito nenhum. No momento em que há separação, inicia-se, então, a luta pelo reconhecimento, né? No caso, entre, né, a criança e a mãe, né? Que diz o Winnicott que muitas vezes não se dá conta desse fenômeno, né? Que é um fenômeno necessário para que a criança chegue a uma consciência, né? De que ela participa da vida dos outros, né? Porque a fase que vem a seguir a simbiose, né? Que é essa fase da separação, ela é constituída de luta e conflito porque a relação de dependência ainda permanece muito forte, né? Então, como a criança depende da mãe, ela quer que a mãe dependa dela, né? Então, aquela coisa, aquela espécie de tirania infantil, né? Todo mundo que tem filho já passou por isso, né? Que derivaria dessa atitude. Até que acontece, então, nessa história, né? A ideia, ou a consciência de que a criança participa da vida dos outros. E essa é a base, né? Essa é a base. Por isso que é arriscada a posição do Honneth, porque ele faz inferências muito diretas. Ele diz, quando essa fase se dá de forma sadia, o que já é essa expressão já é um problema, né? Quando essa relação se dá de forma sadia, a criança chega à consciência de que ela participa da vida dos outros, né? Então, o indivíduo, o adulto, tem tudo para tomar consciência de que ele também participa da vida dos outros. E essa participação é que vai redundar em todas aquelas reivindicações que ele faz. E como deve ser essa participação, né, que nós descrevemos aqui, que estaria então condensada nessa ideia, né? Com tudo que envolve, até mesmo do ponto de vista platônico, né, o termo participação, né? Fazer parte a partir de outra coisa, sendo diferente e assim por diante, né? Tomar parte, né, na vida do outro sem confundir-se com ele, mantendo as individualidades e tal, né? Tudo isso se formaria de alguma maneira, né, na criança, se ela chegar a completar essa fase, né? Então, o entendimento por parte do adulto de que ele tem uma participação autônoma na vida pública. Essa diferença é muito direta, né, entre a vivência familiar da criança, né, e a participação do adulto na vida pública, né? Ele vai depois mostrar que o Sartre o apoia de certa forma, porque por isso que ele diz que o Sartre no final chegou a entender isso, né? Quando o Sartre quer explicar o que acontece com o Flaubert, ele denomina, né, que uma coisa talvez inventada por ele, não sei bem, de neurose objetiva. Há uma neurose objetiva, né? Ou seja, uma neurose que é desenvolvida pelo sujeito, mas só porque ele vive com os outros, né? Então essa neurose tem um lado objetivo, porque ela é um sintoma da vida com os outros. E é claro que também é um sintoma do modo como o indivíduo vive essa sua relação com os outros. Então ela é subjetiva e objetiva. O Sartre chama de neurose objetiva. E o Honneth, quando fala do Sartre, né,
chama atenção para isso, né? Para o fato de que o sofrimento psíquico, a patologia, né? Possuem essa dupla dimensão, que o Sartre então veio a perceber, né? no caso do Flaubert, né? Quer dizer, a subjetivação, quando se dá daquela forma dramática, né? Quando ela é, digamos assim, anômala, quando ela é totalmente pautada pelo desrespeito, por uma experiência de injustiça, né? Por tudo aquilo que o indivíduo é obrigado a sofrer para se constituir como sujeito, né? Então você tem um aparecimento da neurose objetiva, em que o próprio sujeito e o mundo objetivo colaboram na dissolução da própria subjetividade, né? Então, e o Honneth pede que se repare no seguinte, que ele acha importante, né? Isso que o Sartre descobriu, né? A objetividade social da neurose, né? Que para o Honneth é muito importante, porque dá a dimensão ético-subjetiva da vida política, né? A objetividade social da neurose indica quanto o indivíduo é dependente da vida social e das expectativas de reconhecimento, né? Porque a sua própria singularidade, né? A sua própria individualidade, por mais irredutíveis que sejam, né? Estarão comprometidas com esta dependência, né? Da vida social, né? Aquilo que o indivíduo, então, é no mais íntimo de si, né? Está comprometida com essa vida social, digamos assim, objetiva, a tal ponto de se poder falar de uma neurose que está na interface, né, das duas dimensões, a objetiva social e a subjetiva individual, né? Então isso, para o Honneth, reforça aquilo que ele havia desenvolvido, né, acerca desta presença da dimensão ética, do respeito e do desrespeito, que são fatores morais, atitudes morais, né, na valorização, na desvalorização do indivíduo e, portanto, no reconhecimento e na ausência, né, do reconhecimento também, né? Essas observações no Honneth, elas mereceriam, pelo potencial que elas têm de análise concreta da sociedade, né, amplos desenvolvimentos. Eu creio que vai haver, né, quem faça isso, né? Porque a gente percebe que não se trata apenas de questões de direito, né? Não se trata apenas do jurídico, né? Mas de uma valoração social da singularidade, né? O que ele diz, para terminar, é o seguinte, né? O direito jurídico tem a ver com propriedades gerais dos sujeitos. No reconhecimento, você tem que levar em conta o modo como o indivíduo singular é detentor dessas propriedades gerais, né? Por isso que ele não chega a dizer isso, mas ele é meio cético em relação a essa coisa dos direitos. Essa afirmação constante de direitos. O sujeito tem direitos, o indivíduo tem direitos, né? É importante entender como em cada indivíduo e em cada relação social e em cada circunstância, né, é vivido, né, a reivindicação do direito e o respeito ao direito do outro, a reivindicação subjetiva e o respeito que os outros têm pelo meu direito. E isso tem a ver justamente com essa relação difícil, né, neurótica, né, entre o indivíduo e a dimensão objetiva, né? E é uma tensão, né? É uma tensão entre essas duas instâncias, né? E essa tensão, ela só pode se explicitar na medida em que
indivíduos e grupos atuem na vida pública. Né? Por isso que ele diz, o indivíduo tem que sair da sua privacidade e atuar na vida pública. Tem que explicitar o conflito. Né? Se ele não explicita o conflito, ele é o único culpado pelo conflito. Ele até acaba achando que ele mesmo é o único culpado pelo conflito. Ou seja, ele vive privadamente a constituição social da sua própria subjetividade. Né? E esse recolhimento ao privado, né, que é, então, a raiz dessa situação e, obviamente, muito conveniente aos poderes, né, que tem tudo a ganhar com essa ideia que o indivíduo vai formando de si próprio, né, de maneira que, justa ou injustamente, ele é o responsável pelo que ele é, pelo que ele chegou a ser. Né? Há uma crítica aqui velada ao Sartre e tal, mas a preocupação do Honneth é principalmente com essa interação, né, entre a dimensão social e a dimensão subjetiva, ou seja, propriamente dizendo, né, a constituição social da subjetividade, né, que ele procura ver então de modo concreto, desde fenômenos psicológicos do adulto e da criança até fenômenos sociológicos, né, como esse, por exemplo, que ele cita, da exclusão social, da violência e assim por diante. Então é isso. Obrigado.